Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Muitas vezes as pessoas crentes já acordam de manhã reclamando da vida, dizendo que nada está dando certo, dizendo: mas se eu sou crente, por que tudo isso está acontecendo comigo? Se eu sirvo a Deus, por que eu estou passando por essa luta, por essa prova? Às vezes a pessoa acorda de manhã reclamando, às vezes a pessoa passa o dia todo reclamando, né? E aqui a palavra de Deus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se a gente for ver a vida de Jesus, quando esteve aqui na terra, sob a forma de homem, humano, Jesus Cristo sempre foi um homem de oração. Jesus Cristo estava sempre orando, em oração, né? Quando Jesus Cristo, ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, a palavra de Deus não diz que Jesus estava lá no deserto reclamando da vida, murmurando, amaldiçoando. A palavra de Deus diz que Jesus estava em oração e jejum, né? 40 dias e 40 noites. E Jesus venceu todas as tentações do diabo. E depois Jesus expulsou o diabo. E aí Deus mandou os anjos do céu até onde Jesus estava. E os anjos ali serviram a Jesus, né? Jesus, ele venceu ali com oração, com jejum e com obediência a Deus, né? Porque também não adianta o crente só orar e não obedecer os ensinamentos de Jesus, não fazer o que Jesus Cristo disse para fazer, né? E aqui diz, né: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então, se tiver alguém cansado, oprimido, né, vá até Jesus, que Jesus vai te aliviar. Mas o que é ir até Jesus? É orar. Jesus Cristo, ele venceu com oração. Jesus Cristo passou por lutas e provações aqui nessa terra, mas ele venceu na oração, no jejum e na obediência a Deus, obedecendo ao Pai dele, né? Então, a gente ir até Jesus é a gente orar, né? É a gente fazer o que Jesus Cristo disse para a gente fazer, né? O que Jesus Cristo pregou, que é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus diz que Jesus, ele vai nos aliviar, né? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né, nós passaremos por lutas, provações, perseguições, mas se a gente estiver em oração, em jejum, né,
lendo a palavra de Deus, né? Aprendendo os ensinamentos de Jesus, né? E praticando o que Jesus nos ensinou, nós vamos vencer as lutas, as provações e as perseguições também, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, né? Jesus Cristo, ele passou momentos difíceis na vida dele aqui na terra, mas Jesus Cristo sempre esteve em paz, confiando nas promessas de Deus para a vida dele, né? A palavra de Deus diz que Jesus veio aqui na terra com uma promessa que Deus tinha dado para ele, que Jesus ia ser morto, mas que ao terceiro dia Deus, né, ia, né, ressuscitar ele. E Jesus estava sempre confiando nessa promessa que Deus, o Pai dele, tinha dado para ele. Jesus sempre confiando e obedecendo os mandamentos de Deus. O diabo tentou passar Jesus para o lado dele. O diabo tentou fazer Jesus desobedecer a Deus. Mas Jesus continuou obedecendo a Deus. Jesus continuou sendo fiel a Deus. E é o que temos que fazer na nossa vida aqui nessa terra. Muitas vezes o crente ele fala assim: mas eu estou orando tanto, eu estou jejuando tanto, mas aonde que está a obediência a Deus? Porque não adianta nada o crente lá no monte, passar a noite inteira no monte, passar a noite inteira na chuva lá no monte orando, e não obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, não obedecer, não praticar a palavra de Deus, não praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Então aqui Jesus Cristo diz para a gente aprender com Ele, para a gente aprender com Ele. Então nós temos que aprender com Jesus. A gente tem que ver o que Jesus Cristo fez quando Ele passou por momentos difíceis. Jesus Cristo orou, jejuou, Jesus Cristo obedeceu a Deus. Então nós temos que aprender com Jesus a orar, a jejuar e a obedecer a Deus, que nós vamos vencer igual Jesus venceu, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus, né? Muitas vezes tem até crente que fala que é difícil praticar os ensinamentos de Jesus, praticar a palavra de Deus, né? Mas aqui Jesus Cristo diz, né, que a palavra dele, que os mandamentos de Deus, que os ensinamentos dele, eles são suaves, eles são leves, né? E o que Jesus ensinou a gente a fazer? Jesus Cristo ensinou a gente que a gente tem que trabalhar honestamente para ter o nosso pão de cada dia. Jesus Cristo ensinou a gente a não falar mentira, mas sempre falar a verdade. Jesus Cristo ensinou a gente a orar, jejuar, né? Jesus Cristo ensinou a gente a perdoar também quem nos faz o mal, orar por aquelas pessoas que nos maltratam, que nos perseguem, né? Pedindo para que Deus tenha misericórdia deles, né? Então, quem pratica os ensinamentos de Jesus, quem faz o que Jesus ensinou, quem aprende com Jesus, tem uma vida de vitória aqui na terra, né? Muito crente fala: eu não queria passar por lutas, eu não queria passar por provações, mas nós não somos melhores que Jesus, porque o próprio Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né, o Filho de Deus, ele passou por lutas e provações e perseguições quando esteve pregando a palavra de Deus aqui nessa terra. Mas Jesus Cristo venceu, né?
E aqui Jesus Cristo, Ele promete nos ajudar a vencer as lutas, as provações, as perseguições, né? Mas a nossa vida tem que estar em Cristo, né? Quando o crente acorda de manhã, o que o crente tem que fazer? Reclamar? Murmurar? Amaldiçoar o dia? Não. O crente tem que entregar o dia dele para Deus, né? Orar, agradecer a Deus pelo que Deus já fez na vida dele, pedir para Deus abençoar o serviço dele, abençoar a família dele, a casa dele, né? Abençoar tudo o que Deus colocou na vida dele, né? Porque Jesus Cristo nos ensina a gente abençoar e não amaldiçoar, né? Jesus Cristo, Ele até nos ensina, né, que quando alguma pessoa falar uma palavra de maldição contra nós, nós temos que falar uma palavra de bênção para aquela pessoa. Quando alguma pessoa amaldiçoar a gente tem que abençoar aquelas pessoas. Quando Jesus Cristo estava pregado ali na cruz, Jesus Cristo orou para que Deus tivesse misericórdia e perdoasse aquelas pessoas que pregaram Ele ali na cruz, né? Então Jesus, Ele não amaldiçoou aquelas pessoas que pregaram Ele na cruz, aquelas pessoas que bateram nele, né? Que falaram, inventaram mentira contra Ele, né? Jesus Cristo abençoou aquelas pessoas, pediu para que Deus abençoasse aquelas pessoas, né? Então, o crente, ele só vai vencer com palavras de bênção, abençoando o dia, abençoando a família dele. Muitas vezes, né, o crente, ele só fica reclamando: mas a minha família só dá trabalho, né? O meu patrão, ele é ruim, ele não presta, né? A empresa que eu trabalho é ruim, né? Mas muitas vezes aquele crente, ele não ora para que Deus abençoe a empresa que ele trabalha, para Deus abençoar a empresa que ele trabalha, para Deus abençoar a família dele, né? É isso que os crentes têm que fazer, que as pessoas têm que fazer, né? Porque existem pregadores que eles pregam só a primeira parte, né? Que é: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Ou seja, eles pregam que se tiver alguém precisando de um milagre, de uma bênção, é só orar que Jesus vai fazer o milagre. Só que eles não pregam a outra parte que Jesus pregou, que é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então os pregadores não ensinam as pessoas a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, né? A fazer o que Jesus Cristo fez, né? Que foi obedecer a Deus, que foi sempre fiel a Deus. Jesus Cristo sempre foi fiel a Deus e é fiel a Deus. Então, nós que somos crentes, temos que aprender com Jesus a sermos fiéis a Deus e a fazer a vontade de Deus, né? Que aí nós teremos vitória aqui nessa terra, teremos uma vida de lutas, mas também de vitórias, porque Deus nos dará vitória, e nós teremos a melhor vitória que um crente pode receber de Deus, que é a salvação da alma, né? Então aqui na Bíblia não está dizendo que quando Jesus, né, acordava de manhã, Jesus amaldiçoava, Jesus falava palavras de maldição contra as pessoas, né? Aqui a palavra de Deus diz que Jesus orava, jejuava, né, abençoava, falava palavras de bênçãos, obedecia os mandamentos de Deus, né? E o crente também tem que ser assim, né? Ao invés do crente passar o dia inteiro reclamando, é melhor o crente passar o dia inteiro orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, que é a vitória do crente, o segredo da vitória do crente. Tem pregador que diz que o segredo da vitória do crente é a oração.
Mas não é só oração, não. O segredo da vitória do crente é a oração e a obediência à palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus. Resistir ao pecado. Né? Resistir ao mal. Fugir do pecado. Não fazer coisas que desagradam a Deus, mas fazer as coisas que agradam a Deus. Esse é o segredo da vitória do crente. Né? Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então vamos orar para agradecer ao Senhor Deus pela palavra de vitória, né, que Ele nos deu. Né? E vamos sempre aprender com Jesus Cristo a sermos verdadeiros servos de Deus, a agradar a Deus e a termos uma vida de vitória nessa terra. Porque Jesus Cristo venceu, e aqueles que fizerem os ensinamentos de Jesus, que praticarem os ensinamentos de Jesus, também vão vencer. Amém. Vamos orar. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a tua palavra de vitória revelada para nós, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, todos os que estão vendo esse vídeo, Senhor. Todos os que estão ouvindo a tua palavra, Senhor Deus, de salvação. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir as orações, né, que nós fazemos a Ti, Senhor Deus. E te agradeço, Senhor Deus, pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às orações que fazemos, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.